Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a amada igreja. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 ao versículo 30. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: não deixarei que vá embora enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu. Então o homem disse: você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome? Perguntou Jacó. Por que você pergunta pelo meu nome? Disse o homem, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel e disse: vi Deus face a face e continuo vivo. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem de hoje é Encontro com Deus. O tema da mensagem dessa noite é Encontro com Deus. Nós acabamos de ler a história de um dos principais personagens bíblicos, também chamado de um dos patriarcas, aquele cujo deu início a toda a história de Israel. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o exato momento aonde Jacó teve o seu principal encontro com Deus. Foi tão marcante na vida de Jacó que Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel. Peniel também é o lugar de encontro com Deus. Peniel também significa o lugar de encontro com Deus, face a face com Deus. Isso é Peniel. Nós poderíamos chamar a igreja de Peniel, porque a igreja também é o lugar de encontro com Deus, o lugar aonde nós temos a oportunidade de estar diante de Deus. Peniel. O tema da mensagem de hoje é Encontro com Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. O que acontece, irmãos, na vida de uma pessoa que tem um encontro com Deus? O que acontece na vida dessa pessoa? Porque
impossível é uma pessoa ter um encontro com Deus e nada acontecer. Isso é impossível. Isso é fora de cogitação. O que acontece na vida de uma pessoa que verdadeiramente, genuinamente teve um encontro com Deus? O que acontece? O que será que acontece na vida dessa pessoa que se encontra com Deus? Tem que acontecer alguma coisa, Deus. Ficar sem acontecer nada está fora de cogitação. Eu quero me basear nesse texto, me basear nessa história e extrair algumas das coisas que acontecem na vida de todo aquele que tem um encontro com Deus. Isso abrange a mim, isso abrange a você, isso abrange a qualquer pessoa que se depara em um encontro com Deus. A primeira coisa que acontece na vida daquele que se depara em um encontro com Deus é: todos que se encontram com Deus, que têm um encontro com Deus, a primeira coisa que acontece, essa pessoa é confrontada. Ela é confrontada. Observe que no versículo 24, o homem se apresentou a Jacó. Esse homem nada mais é do que uma teofania. O que é teofania, pastor? Teofania é a manifestação visível de Deus. É quando Deus toma forma humana, forma física. Deus, de forma teofânica, se apresentou a Jacó e confrontou a Jacó para uma luta. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que tem um encontro com Deus é que essa pessoa, ela é confrontada. Deus chama ela para um confronto. É exatamente isso que Deus faz. No dia que você tiver um encontro com Deus, Deus ele vai confrontar você. Deixa eu te falar uma coisa. Existe algo tão extraordinário em Deus. Deus, ele é tão poderoso que ele é o único que tem a capacidade de fazer o homem olhar para dentro de si mesmo. Quando você se encontra com Deus, Deus ele faz você olhar para dentro de você. E aí quando você começa a olhar para dentro de si, começa o confronto. É onde se inicia o confronto. Observe que quando estamos longe de Deus, nós olhamos para fora, olhamos para outras pessoas. Mas quando estamos diante de Deus, Deus faz a gente olhar para dentro. Quando você começa a olhar para dentro de você, ali inicia o confronto com Deus. Quando Jacó se deparou com Deus e começou a olhar para dentro dele, a primeira coisa que Jacó começou a observar foram as suas atitudes. Quando nós estamos diante de Deus, irmãos, e olhamos para dentro de nós mesmos, a primeira coisa que Deus nos confronta são as nossas atitudes.
Deus, ele faz com que a gente comece a analisar. Deus, ele faz com que a gente comece a pensar se as nossas atitudes estão de acordo com a vontade dele ou não. Enquanto você está longe de Deus, você não se importa com nada com o que você faz. Você não se importa se você vai beber, se você vai se prostituir, se você vai se drogar, se você vai madrugar. Você não se importa com nada. Mas quando você se encontra com Deus, as suas atitudes começam a ter importância. Você começa a meditar: o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? As coisas que eu falo, as coisas que eu faço, são da vontade de Deus? Isso é um confronto com todos que se encontram com Deus. Todo ser humano, quando se depara com Deus, irmãos, é confrontado. Os seus pensamentos são confrontados. Porque quando nós estamos distante de Deus, pensamos tantas bobagens, tantas besteiras. Mas quando a gente está diante de Deus, até o nosso pensamento é confrontado. A gente começa a se policiar e falar: eu não posso pensar nisso. Esse pensamento não é de Deus. Por causa do confronto que existe quando estamos em encontro com Deus. Somos confrontados, irmãos. É impossível não ser confrontado. É impossível não olhar para dentro de si. Você sabe o que mais incomodava os líderes religiosos da época de Jesus? Era o confronto. Porque quando eles estavam diante de Jesus, eles eram capazes de olhar para dentro de si mesmo. Isso os incomodava. Você se lembra que em uma ocasião chegaram para Jesus e falaram: olha, essa mulher pecou, essa mulher falhou, foi pega no próprio ato de adultério. E o que Jesus fez? Confrontou. Falou para eles: aqueles que não tiverem pecado, que atirem o quê? A primeira pedra. Você sabe o que Jesus fez com eles? Fez eles olharem para dentro de si mesmo. É isso que Deus faz, irmãos. Quando estamos diante de Deus, Deus faz a gente olhar para dentro de nós. Deus faz a gente fazer uma análise das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. Por que você acha que muita gente prefere estar em um bar, em um botequim, do que vir na igreja? Por que você acha que muita pessoa prefere estar agora em uma casa de prostituição, em uma boca de fundo, do que estar aqui? Porque sabem que no momento em que pisarem na casa de Deus e se colocarem diante de Deus, Deus vai confrontá-los. Deus vai confrontar, irmãos. Essa é a verdade. Todos sabem. Eu não vou porque para mim eu tenho que mudar. Não é essa a realidade. Você tem que vir do jeito que você está. Porque quem muda é Deus. Quem transforma é Deus. Quem vai lapidar é Deus. A obra quem faz é Deus, não é ninguém aqui. Mas quando você vem aqui, Deus ele te confronta. E quando a palavra começa a adentrar e Deus começa a se revelar no seu pensamento, começa a bater aquele grilo: eu sei que o que eu tenho feito é errado. Eu sei que as
que eu estou fazendo não agradam a Deus. É o que acontece com todos que têm um encontro com Deus. Somos confrontados. Somos confrontados. Levanta sua mão assim e repita comigo: Senhor Jesus, que nessa noite, mediante ao confronto, eu possa olhar para dentro de mim e mudar tudo aquilo não é da tua vontade. Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é encontro com Deus. Encontro com Deus. Nesse confronto, Deus muda o caráter, o nosso caráter. Deus transforma o nosso caráter. Então, a segunda coisa que acontece com todos que têm um encontro com Deus, a primeira coisa é confronto. A segunda coisa que acontece na vida de todo mundo que tem um encontro com Deus é transformado. Glória a Deus. É transformado. Primeiro Deus confronta, e mediante do confronto você começa a analisar, começa a pensar, começa a ver aonde precisa ser mudado, e depois disso Deus te transforma. Meu irmão, é impossível, repita comigo, é impossível, diga, é impossível estar diante de Deus e permanecer da mesma forma. É impossível. É impossível, irmãos. O caráter, ele é trabalhado. O caráter, a sua personalidade, ela é transformada. O homem, o ser humano, observe isso, esteja atento. O homem, ele é um diante de Deus e ele é outro quando está longe de Deus. Quando eu estou diante de Deus, eu sou de uma forma, mas se eu me afastar de Deus, é totalmente diferente, irmãos. Porque Deus faz a transformação. Existe uma transformação, uma mudança. Você é uma pessoa. Deus transforma o seu caráter, as suas atitudes, as suas ações. Mas se você se afasta da presença de Deus, meu irmão, você se torna outra pessoa. Como dizem por aí, você é capaz de fazer coisas até mesmo que Deus duvida. O caráter se torna deturpado. Um homem e uma mulher distante de Deus não tem um caráter definido não, meu irmão. Não tem. Quem define o nosso caráter, quem define a nossa personalidade, quem nos torna em uma pessoa melhor é Deus. É Deus. Sabe quem é o homem e a mulher distante de Deus? É aquele que se relaciona com o outro, que não se importa. É esse. É esse. Uma pessoa que não tem Deus na vida dela, ela está se prostituindo mesmo. Traiu, está traindo também. Mentiu, está mentindo também.
Jacó, quando ele não tinha tido um encontro com Deus, ele mentiu para o pai dele, ele se passou por uma pessoa que ele não era, ele se aproveitou da fragilidade do irmão dele para levar vantagem. Assim é o homem sem Deus, irmãos. O homem sem Deus, ele quer trapacear, ele quer mentir, ele quer levar vantagem a todo custo. Assim é, irmãos. Uma mulher sem Deus é assim, um homem sem Deus é assim. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, irmãos, essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. Se você pegar uma mulher de Deus, você vai ver como que é a atitude de uma mulher de Deus. Se você pegar um homem de Deus, você vai ver como que é a atitude. Agora, se você pegar uma pessoa que não está firmada em Deus, um homem que não é firmado em Deus, ele permanece fiel a uma mulher só? Não, ele fica com um monte. Deu brecha, ele está entrando para dentro. E a mulher, infelizmente, é o que acontece no mundo aí fora hoje. Essa é a realidade, irmãos. Agora, quando você tem Deus, eu não posso fazer porque eu não posso pecar contra Deus. Essa é a realidade. Uma pessoa que não tem Deus, ela te passa a perna na cara grande. Já quem tem, teme ao Senhor. Pensa e sabe que não pode fazer porque Deus está vendo. A transformação, irmãos. Deixa eu falar com você uma coisa. É dura a palavra, mas se você olhar para alguém que tem um encontro com Deus, você vai ver que essa pessoa ela tem a vida dela transformada. Não fica do mesmo jeito, não, irmãos. A pessoa não consegue. O amor de Cristo nos constrange. A própria pessoa sente vergonha. Ela sabe que ela não pode fazer. Ela sabe que ela não pode agir daquele jeito. É o que acontece na vida. É impossível ter um encontro com Deus e continuar do mesmo jeito. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode vir aqui 10, 20, 100 vezes se encontrar comigo, e você pode permanecer do mesmo jeito. Mas se você vier aqui uma única vez e você tiver um encontro com Deus, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Essa é a verdade. Você pode ter um encontro 1000 vezes comigo e você vai permanecer sendo quem você é. Mas um único encontro com Deus, nunca mais você é a mesma pessoa. Quem vê Deus, quem sente Deus, quem recebe Deus muda por completo. Levanta a sua mão assim, repita assim: Senhor Jesus, eu vim aqui para ter um encontro com o Senhor. Transforme a minha vida. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é Encontro com Deus. O tema da mensagem de hoje é Encontro com Deus. A terceira coisa que acontece com todos
não é com alguns. A terceira coisa que acontece com todos que têm um encontro com Deus. A terceira coisa. A pessoa que tem um encontro com Deus, ela é abençoada. Jacó, no momento em que ele teve um encontro com Deus, ele falou com Deus: Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus o abençoou. Todos que têm um encontro com Deus têm a sua vida abençoada. Todos têm a sua vida abençoada. O próprio Deus, Ele faz com que a sua vida seja abençoada por causa da própria presença dEle. Todos que têm um encontro com Deus têm a vida abençoada. A maldição é quebrada. A palavra contrária é desfeita por causa do encontro com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: o encontro de Deus abençoa nossas vidas. Amém? Se você veio hoje para ter um encontro com Deus, a primeira coisa, Ele vai te confrontar, e eu acredito que já confrontou. A segunda coisa, Ele vai te transformar. Vai acontecer uma mudança, você vai ser diferente. Você vai passar a agir, vai passar a falar, vai passar a viver de uma forma diferente, porque Ele vai te transformar. E a terceira coisa, meu irmão, se prepare para ter uma vida abençoada, porque todos que têm um encontro com Deus têm a sua vida abençoada. A maior bênção que o ser humano pode ter é o encontro com Deus, é a presença de Deus. Bate no peito assim, diga: a minha vida é abençoada, porque Deus me abençoou. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é encontro com Deus. Uma quarta coisa que acontece na vida de todos que têm um encontro com Deus. A primeira coisa que eu disse é: quem tem um encontro com Deus é confrontado. A segunda coisa que eu disse é: quem tem um encontro com Deus é transformado. A terceira coisa que eu disse é: quem tem um encontro com Deus tem a vida abençoada. E a quarta coisa que acontece na vida de todos que têm um encontro com Deus: você se tornará um dependente de Deus. Quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus tocou justamente na articulação da coxa de Jacó, e a partir daquele dia Jacó passou a andar manquejando. Deus tocou aqui, na articulação da coxa, e Jacó passou a andar assim, Você sabe o que significa isso? É andar na dependência de Deus. Quem tem um encontro com Deus aprende que ele é dependente de Deus. Você começa a entender que a sua sobrevivência, a sua existência, a sua vida depende de Deus. Você se torna um dependente de Deus. Já não é mais por seu mérito, pela sua capacidade ou pela sua força. Você começa a entender que você depende de Deus para viver. Você passa a andar na dependência de Deus, você passa a viver na dependência de Deus. Os seus passos passam a ser dependentes de Deus.
Quem tem um encontro com Deus, irmãos, é dependente de Deus. É dependente de Deus. É dependente de Deus. Você passa a entender isso. Eu dependo de Deus. 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 Você não é dependente de humano, de ser humano. Você é dependente de Deus. O que negarem para você, Deus é capaz de te oferecer. Dependente de Deus, irmãos. Levanta a sua mão assim e diga: eu sou. Diga: eu sou. Dependente de Deus. Dependente de Deus. Dependente de Deus. São essas coisas que acontecem na vida de quem tem um encontro com Deus. Já não é mais ela, é Deus. Já não é mais ela, é Deus. Dependente de Deus. Deus é quem vai responder às suas orações. Deus é quem vai responder. Vou te falar uma coisa dura, que eu nem gostaria de te falar isso. É duro. Fala assim: ai. Fala ai. Fala ai. O ai é que dói. Eu vou falar uma coisa que dói. Se você vem aqui ou vai em qualquer outro lugar e permanece do mesmo jeito, é porque você não teve um encontro com Deus. Que quando você tem um encontro com Deus, você quer mudar. Deus te muda. Irmãos, durante o tempo que eu estava distante, eu só fiz bobagem. Eu não consigo fazer as coisas que um dia eu fiz, porque a presença de Deus, irmãos, é isso. Eu não consigo fazer. Longe de Deus a gente faz muita coisa errada, mas na presença de Deus a gente não consegue, irmãos. Deus, ele muda a gente. Eu não estou dizendo que você vai ser a melhor pessoa, a pessoa mais perfeita, não, eu estou dizendo que Deus, ele vai lapidando, ele vai mudando, ele vai transformando. É o que acontece. Essa é a verdade. Eu estou aqui para pregar a verdade. Eu estou aqui para ser verdadeiro, irmãos. E a verdade é essa. Se eu estivesse aqui, preste atenção, se eu estivesse aqui diante do altar do Senhor, vivendo uma vida cheia de amantes, vivendo uma vida de prostituição, uma vida cheia de mentira, eu não estava com encontro com Deus, irmãos. Porque o encontro com Deus fala: eu não posso continuar fazendo isso. Deus não permite, irmãos. Quando eu olho para dentro de mim, eu falo: eu não posso fazer isso, porque eu encontro com Deus. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite dizendo para você: escute isso. Todos os dias Deus quer ter um encontro comigo e com você. Todos os dias. Seja aqui, seja na sua casa, ou seja onde for. Você viu aonde Jacó teve um encontro com Deus? O texto começa falando: estava ele sozinho, e Deus foi lá e se apresentou para ele. Você pode estar dentro do seu banheiro sozinho. Você pode estar dentro do teu quarto, dentro da tua casa.
Você pode estar andando na rua, você pode estar no monte, no meio do mato, você pode estar no meio do oceano. Se for o momento do teu encontro com Deus, você vai ter. O encontro com Deus independe de quem esteja com você. É você com Deus. Eu quero te afirmar que a cada culto que nós viemos aqui prestar ao Senhor, Deus ele vem aqui se encontrar conosco. Se você não se encontrou com Deus, eu só lamento por você. Se você veio aqui e foi embora do mesmo jeito, eu só lamento, porque Deus ele veio se encontrar conosco. Se você veio e permaneceu do mesmo jeito, eu lamento por você. Eu sinto muito, mas Deus queria transformar você. Deus queria lapidar você. Deus queria fazer habitação. Mas Ele só entra quando Ele é convidado para entrar. Quando Ele é convidado. Hoje pode ser a noite do encontro. E se hoje for a noite do seu encontro com Deus, se prepare. Deus vai transformar você e vai abençoar a sua vida. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.